o governo vai te dar tudo, você não terá nada e será feliz. Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos aqui de novo para mais um café sobre geopolítica, geoeconomia, né? Dessa vez eu estou aqui, como diria o Carlão, que eu tô com saudades dele, em Cachoeira de Macacu. Brincadeira, brincadeira. No parque, na verdade, no Parque do Príncipe Real, num café chamado Esplanada, já com o meu super café, onde a xícara não tem nada demais, um super café, o velho bom abatanado, a mesma aguinha com gás de sempre, que eu adoro, não vou mostrar o rótulo porque a gente não recebe capilé, então, né, tá aqui, que para nos acompanhar, e tinha que ter, evidentemente, porque óbvio, eu estou com fome, eu vivo com fome, os nossos ovos Benedict. Só que aqui, cara, os ovos Benedict não são um mero café da manhã. É um café da manhã, almoço, quase um jantar, meu amigo. É de deixar qualquer nutricionista de cabelo arrepiado. E hoje, como prometido, nosso café tem a ver com energia e dinheiro, né? Riqueza. Que é o que está rolando hoje na Terra, no nosso mundão. E talvez seja um dos assuntos mais relevantes para a gente falar, para entender o mercado financeiro e a economia mundial hoje. Por quê? Deixa eu me ajeitar. Ajeitar porque o sol está chegando e a luz não é controlável, para desespero absoluto dos nossos editores, mas essa paisagem do Parque do Príncipe Real merece aparecer no nosso café. E a questão é muito simples. A geopolítica da economia hoje está fundamentada e baseada na questão financeira, evidentemente. E a questão financeira hoje olha 100% das suas atenções para energia. E o motivo disso é simples. Imagina uma vida sem energia. Sem poder carregar o celular na tomada. Quem está em São Paulo já viveu o drama dos apagões, mas também já teve apagão no Nordeste, os apagões no Brasil. Se a gente pega uma vida sem energia, onde não tem geladeira, onde não consegue andar de ônibus, onde o carro não tem gasolina, onde os hospitais não têm onde refrigerar os remédios e guardar os remédios, onde não há tomografia computadorizada, onde não existe energia mínima, cara, a vida é um inferno. A qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, está diretamente associada a essa percepção do que tem de energia. E a verdade é que há uma guerra no mundo, e essa guerra não está apenas em Gaza, essa guerra não está apenas no conflito da operação especial lá da Rússia com a Ucrânia, essa guerra não está apenas na sanção que os americanos estão colocando nos produtos eletrônicos chineses, porque isso também faz parte de uma guerra, mas há uma guerra, de fato, dentro do sistema financeiro internacional, que afeta o Brasil e dos sistemas de energia. Há uma guerra para controlar o fluxo de energia no mundo. E o motivo disso é que está sendo implementado já um novo sistema monetário internacional. Há uma preparação para você sair de um modelo de um sistema de moeda baseado em preços, que é o que nós temos, no Brasil tem, o dólar é isso, um sistema de moeda baseado em oferta e demanda, que é baseado em preços, para um sistema baseado em energia. Então há uma troca de um sistema contábil, de um mero balanço de pagamentos ou balanço de pagamentos baseado em preços em cada soberania nacional, para um sistema de administração de recursos energéticos no mundo, e isso está, meu caro, a pleno vapor. Está aceleradíssimo, não se engane. Tá? É claro que existem alguns passos que tinham que ser feitos para isso acontecer, e existem motivos para essas escolhas estarem sendo feitas. Mas primeiro nós vamos entender o que está acontecendo e em algum momento nos nossos cafés, por que isso está acontecendo. E óbvio que há alternativas, não é determinístico. Então a coisa começa, e óbvio tem uma lógica no nosso café, mas com a ida do Barroso a Davos, quer dizer, ela não começa, é um reflexo de ideias lá que a gente falou muito antigas que estão montando essa governança global. Porque para você fazer uma gestão de uma moeda baseada em energia, você precisa, e veja bem, você precisa de um sistema jurídico unificado. Porque a gente falou, e é bem importante entender, como os globalistas neoliberais estão por trás disso, junto com os socialistas. Você vai ver que isso aí existe um globalismo à direita e à esquerda que anda de mãos dadas. E faz parte dessa guerra, isso a gente vai falar hoje. Mas veja, o que o cara está fazendo, o neoliberal fez? Ele sim fez a distribuição internacional do trabalho contra a distribuição regional. Então começou a
terceirizar, usar o mundo todo como uma ferramenta, o homem como uma ferramenta fabril, né? Uma máquina, uma peça de uma máquina. Ele precisa da distribuição internacional de recursos. Mas para garantir a distribuição internacional de recursos, das commodities, da energia, de tudo isso como um preço de mercado, ele precisa de um modelo coercitivo jurídico. E é isso que o Barroso faz em Davos, falamos no nosso primeiro programa. Agora, essa ideia que está em marcha é tão forte que até o IPCC, que é esse órgão científico-político da ONU de mudanças climáticas, disse abertamente, meu caro, abertamente, ele disse o seguinte: olha, essa mudança é uma mudança sem precedentes na história. Olha que coisa, é uma mudança em todos os aspectos da sociedade. Sim, os caras estão planejando isso. E não por menos, e é importante que a gente vai falar isso, o IPCC não é um órgão apenas político, ele é científico e político. Ou seja, tem cientistas lá dentro. Você está dizendo, Arthur, os cientistas estão planejando o sistema monetário internacional? Sim, com apoio, incentivo e por demanda dos globalistas financeiros, dos grandes controladores da riqueza dos sistemas financeiros do mundo. Isso não é por acaso. E eles estão avisando, é uma mudança sem precedentes em todos os aspectos da sociedade, inclusive notícias recentes, que a gente já falou nos vídeos do Quinto Elemento, acho que o Trelli fez num desses Reels que a gente lança, falando que eles inclusive exigem mais poder. Olha, eu quero mais poder para determinar as coisas da sociedade. Você fala, nossa, que loucura, isso é uma ideia nova? Olha só, eu diria que é uma... Assim como existe o neofeudalismo, o neoliberalismo, essa é uma neotecnocracia. Mas essa tecnocracia não é uma ideia nova per se. Ela surge em 32, tá? Ela surge em 32 como resultado da Grande Depressão. Porque na Grande Depressão você teve 10 mil bancos que quebraram, você teve uma economia que caiu 31%, a negociação internacional dos Estados Unidos com os outros países caiu 2/3 e o desemprego subiu 24%. O que isso gera? Gera uma falta de esperança completa das pessoas. As pessoas não acreditam mais em banqueiro, as pessoas não acreditam mais em político, as pessoas não acreditam mais em nenhum... Não há esperança, porque o desemprego é tão grande, a miséria é tão grande, o impacto foi tão profundo que isso não gerou esperança. E aí, um cara chamado... que na verdade era presidente da Columbia University, na época era o Nicholas Butler, se não me falha a memória, ele se junta com um cara que, aliás, é um grande fraudador. Essas histórias, o mundo tem histórias fantásticas, né? Esse cara é um grande fraudador que chama Howard Scott. Se você procurar o nome desse cara na Wikipedia, você vai ver que esse cara dizia que era engenheiro e ele nunca teve um diploma de engenharia de verdade. Gente, o abatanado é um negócio sensacional. Não tem nada demais na xícara, mas é um negócio sensacional. O café é ótimo. E a água com gás é melhor ainda, porque é mais salgadinha do que a nossa. Eu gosto. Então esses caras tiveram uma seguinte ideia, que como o sistema político estava sem esperança, a gente tinha que substituir o capitalismo por um sistema de administração dos recursos naturais, onde os recursos naturais então serviriam para prover uma distribuição planejada de bens e serviços às pessoas, porque o sistema financeiro não era confiável, não é mesmo, desde 29, mas assim, ele falava, não é confiável, então gerou uma crise que tirou a esperança das pessoas. E aí ele cria essa ideia de que há a necessidade de uma administração de recursos naturais e que as melhores pessoas para fazer isso seriam os cientistas. Então quando a gente fala do cientificismo, não é uma loucura, uma teoria da conspiração, é um negócio que foi, de fato, planejado, pensado e divulgado como uma ideia possível, tá? E esses caras criaram a tecnocracia. Você tem noção, em 1930, esses caras lançaram uma revista que chamava The Technocrat Magazine. E na revista, num artigo, ele explicava o que era a tecnocracia. E ele definiu, vou ler para vocês aqui, ó, definiu o seguinte: tecnocracia é a ciência da engenharia social. Olha só, é a ciência da engenharia social, engenharia, planejar a sociedade, construir a sociedade. É uma operação científica de um mecanismo social inteiro para produzir e distribuir bens e serviços a toda a população.
tá? Então ele está dizendo o seguinte, cara, nós precisamos usar a ciência ou cientistas para criar modelos que vão tomar conta, planejar a sociedade, criar uma sociedade ideal. Nessa sociedade ideal será distribuído bens e serviços de acordo com a necessidade de cada um. Esse é exatamente o pressuposto ambientalista. Se você vê hoje, ou eco-woke, se você vê hoje o que está rolando por trás dessa ideia de uma substituição do sistema monetário de preços para um sistema de energia, a ideia é essa mesma. Se você olhar, é o quê? Saber quanto de energia eu gastei para produzir isso aqui. E aí eu vou emitir um certificado de energia, onde as pessoas podem comprar isso aqui baseado num certificado de energia. Todo produto seria atrelado à quantidade de energia que foi necessário ser usado para produzir isso. E aí você teria certificados de energia. E aí todos os recursos que existem ou que serão necessários para a subsistência humana, o que um homem precisa para viver, deveriam ser medidos então e administrados de maneira eficiente para eliminar o desperdício. E todo esse consumo então vai ser automaticamente limitado. O seu consumo vai ser automaticamente limitado. Você não vai poder comprar o que você quer. Você vai poder comprar aquilo que está dentro do universo possível de ofertas mais planejadas para se evitar desperdício e otimizar os recursos do planeta. E aí, esses recursos de aquisição serão limitados por uma oferta de certificados de energia. Qual é a diferença do que a gente está vendo hoje? É simples, meu caro. A gente está usando um derivado da energia, que é o crédito de carbono. Então, a ideia que está sendo posta, outro dia eu postei, acho que eu fiz um Twitter e colei no meu Instagram, depois você entra lá e vê. Tem uma foto que eu estava no aeroporto e tinha basicamente um sanduíche, um wrap, e a primeira coisa que tinha no wrap era a quantidade de crédito de carbono que foi necessário compensar para fazer aquele sanduíche, né, aquele wrap. Enfim, aí você fala, cara, já está tendo eles estão nos educando, tá? Eles estão nos educando para você ter uma ideia de quanto equivale de preço, quantos reais vale um sanduíche em crédito de carbono para você começar a ter. O Trielli, outro dia, num programa que a gente estava falando sobre a questão do agronegócio, que já deve ter saído, ele fala, cara, foi genial, porque ele capturou isso bem. Ele falou, estão criando uma URV, para quem viveu o Plano Real, lembra, um URV, você tinha uma transição de uma moeda para outra, você precisava de uma unidade de referência. O crédito de carbono é isso, é uma grande URV. Tá? E a tecnocracia visa administrar isso, os recursos do mundo. Então eles querem administrar os recursos do mundo e distribuir o serviço à população. Agora, o que significa? Significa que vai haver um direcionamento baseado na gestão energética do planeta. O que eu quero dizer? O que você vai comer, o que você vai vestir, quantas vezes você vai viajar e quantas vezes você vai morar. E onde você vai morar. A realidade é, isso está sendo planejado nos porões mais sujos e fétidos da OCDE e da ONU, meu amigo, com envolvimento completo do setor financeiro. Tanto é que você vai ver que os primeiros a inovarem e a produzirem os sistemas para controle de crédito de carbono foram os bancos. Você entra no aplicativo do Santander hoje, do Itaú não sei, mas do Santander, você já tem lá exatamente quanto você consumiu em créditos de carbono. Já está lá quanto eu consumi em créditos de carbono. Ou seja, já está havendo uma educação financeira para uma troca do sistema monetário. E isso está sendo feito pelos sistemas financeiros. E a gente vai entender por quê. Se você olhar a CVM, Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, primeira coisa que esses caras abraçaram, junto com a Bolsa de Valores, a B3, foram políticas ESG. Primeira coisa que eles abraçaram foram políticas ESG. Tá? Então, você vê que está havendo, pelo setor financeiro, uma implementação dessas políticas de forma agressiva. Por quê? Existe um motivo para isso. E o motivo foi o seguinte, o sistema que eles escolheram de 73 para cá, a gente vai ver isso, que é o NIEO, que é New International Economic Order, e eu não vou falar em português para evitar problemas de algoritmo e tal, porque ele não entender errado, mas procurem, tá? NIEO, você vai ver que foi um novo sistema monetário que foram criados pelos neoliberais, inclusive numa comissão trilateral, que eu vou falar daqui a pouco,
criada nos Estados Unidos, que participou o David Rockefeller. Olha só. E esse cara, foram os mesmos caras com o Rothschild financiaram todas as pesquisas neoliberais no mundo que a gente vem falando. Do colóquio de Lippmann e dos outros eventos que produziram esse neoliberalismo. Veja, esse modelo de Charles Caron global é um modelo de rentismo, ok? É um modelo rentista. Eu tomo conta dos sistemas no mundo, eles vão pagar pedágio. A realidade é que, para fazer isso, eles precisam que o mundo todo se englobe nisso. E eles fracassaram na expansão dessa conquista. Eles fracassaram, tá? E por quê? Porque eles encontraram resistência, sim, de nações soberanas que estão olhando e falando: eu não quero perder minha soberania, eu não quero participar de uma construção global, eu não quero participar de um sistema onde eu perca a minha influência. E a tecnocracia, a gente vai falar em outros programas também, está relacionada a isso, a você perder a soberania, acabar os sistemas monetários e transferir todo o poder cada vez mais de domínio para a ONU e para esses órgãos que foram tomados por esses tecnocratas socialistas à direita e à esquerda, mas também está associado a manter nos países apenas o controle das pessoas. Então, houve uma resistência? Houve. Mas o principal fator que fracassaram, honestamente falando, nessa questão do modelo rentista, foi a traição da China. Que a gente vai ver ao longo dos nossos cafés, a China traiu esses caras e a principal traição foi simples. E você vai ver isso muito no sistema energético. Eles não aderiram ao sistema rentista. Eles não falam assim: cara, eu vou abrir, eu estou entendendo o que vocês estão fazendo, eu estou entendendo que vocês estão usando o dinheiro e o crédito como arma, eu não vou aderir. E aí eles aceitaram ser um país de produção de obra barata, manufaturada barata durante muito tempo, para quê? Para poder arrecadar grana. Só que eles não usaram essa grana para melhorar a qualidade de vida do povo no modelo de consumo e crédito. Eles usaram para competir em produtos de alta tecnologia e valor agregado. E aí foi a traição chinesa, é por isso que a gente está vivendo o que nós estamos vivendo e a necessidade desse modelo tecnocrata urgente. Tá? Agora, você fala: Arthur, você está dizendo que, sim, o modelo globalista era de um rentismo, tá? Que usava o crédito para tirar dinheiro, para tirar os ativos. Sim, eles usavam o crédito para se apropriar dos excedentes econômicos e dos ativos de um país. Isso foi feito pelos Estados Unidos. Existe um livro chamado Assassino Econômico, uma coisa assim, Confissões de um Assassino Econômico, que conta isso, como ele trabalhou para produzir crédito e tirar ativos do país. E é verdade que o dinheiro muito tempo virou arma geopolítica, meu caro. Geoeconomia faz todo sentido, porque o dinheiro não é só um mercado financeiro separado. Tá? E isso está em marcha acelerada. Tá? Nós estamos em guerra. E eu te pergunto, você fala: como o dinheiro virou uma arma política? Olha só, para que eu vou precisar gastar dinheiro em gastos militares para tomar ativos estratégicos com armas, se eu posso fazer isso financeiramente? É o que tem acontecido, via fundos soberanos que investem no Brasil, aquisições estratégicas de refinarias, de portos, aeroportos, reservas minerais, petróleo, bacias de petróleo. Não preciso. Se eu tenho uma lei coercitiva mundial, se eu tenho um direito mundial globalista, e eu tenho crédito, que eu transfiro o excedente econômico, para que eu vou precisar meter o exército lá? Tá? Então, isso tem acontecido de forma acelerada e intensificada também no Brasil. Quer ver um exemplo? Outro dia que eu estava aqui no Twitter, semana passada, tive o desprazer de ter que ver o tweet do Lula. E o Lula escreveu, estava na África, escreveu que o Brasil está dando um salto histórico porque ele está fazendo a transição ecológica. Por que a transição ecológica? Está mudando a ecologia do Brasil? Não. Ele está fazendo uma transição energética com fundamento ecológico, mas que o interesse é financeiro. Tá? E esse é o salto histórico, é porque ele está sendo pressionado para fazer essa política de transição energética dessa nova moeda. Quer ver um exemplo? Ele assinou um novo PAC. O novo PAC é o quê? 1,7 trilhão de dólares que ele vai pegar emprestado, tá? Emprestado. Isso não vai vir só como investimento. É empréstimo para investimento, que virá dos países, por exemplo, de fundos soberanos. Que são países. Fundo soberano, meu amigo, é fundo de país. Não é investidor que se reuniu para fazer um hotel ou um restaurante. E esse cara fez um PAC para investimento aonde? Em metas de descarbonização e ESG.
que na verdade a meta de carbonização é para criar o crédito de carbono, que a gente viu que é um derivado desse certificado de energia, que será a moeda, tá? Será a moeda. E aí, você fala, pô, o Brasil vai pegar mais R$1 trilhão em crédito, quase 2 de crédito? Sim. Só que a nossa dívida já é 7 trilhões, já é impagável. Então daqui a pouco os caras vão dizer, ó, vende aí um pedaço da Amazônia, me entrega aí a Petrobras, me entrega a tua reserva de petróleo, porque eu quero ter acesso a isso, direto ou indiretamente. Tá? E aí, quando o Lula anuncia isso, claro que assim, a China e alguns países já notaram que existe uma guerra sendo feita nos sistemas financeiros, por isso que a China está se unindo a outros países do BRICS para poder fazer o seu próprio sistema de pagamentos. Ao mesmo tempo, ele entende que precisa do controle energético. O Wang Yi lá, que é o ministro de Relações Exteriores chineses, imediatamente veio para o Brasil, ele pessoalmente, enfim, mas ele foi lá, deu essa negócio, que jogada, não é jogada, é um desespero da China. A China veio para cá, falou, participe do road, do cinturão, da nova Rota da Seda, do novo cinturão e Rota da Seda, em que já tem 147 países e que nos últimos 2 anos investiram, nos últimos 10 anos, investiram quase 2 trilhões de dólares. É dinheiro demais. Só que aí os Estados Unidos veio e falou assim, ó, esses projetos não são tão interessantes assim para o Brasil, ó, é sensacional, né? Não é bom para o Brasil e cuidado com a armadilha do crédito que os Estados Unidos usaram contra nós e contra vários países também. E eu não estou dizendo que a China é bonzinho nem que os Estados Unidos é bonzinho, porque tem muito comentarista geopolítico, filósofo, cacete A4, que bota o Brasil como se fosse uma linda moça ingênua, com 2 pretendentes que está escolhendo quem é o bonzinho e o malzinho. Parem com isso, os 2 vão vir aqui para tirar as nossas reservas estratégicas, tá? E não tem nada desse papo furado, nós estamos vivendo uma guerra, os 2 estão tentando se apropriar e a gente hoje, o Brasil fez uma opção política. Nós estamos do lado, nessa guerra, 2 globalistas que querem implementar um rentismo climático. É isso, tá? Então nós não estamos defendendo o Brasil como um país soberano, nós estamos entregando a soberania do Brasil para esse modelo. E essa guerra, sim, é entre duas grandes vertentes. Globalistas à direita e à esquerda e também nações que querem ser soberanas. E aí você vai ver que todo esse programa que existe do globalismo é um programa que se montou da década de 70 para cá pelos grandes bancos. A gente vai chegar nisso. Com o objetivo o quê? Montar um novo sistema monetário baseado em energia. End of story. E por que eles estão desesperados por energia? Porque pensa o seguinte, a disponibilidade, pensa o que tem disponível de fonte de energia no mundo, campo de petróleo, campo de gás, não importa. O que tem disponível. Toda essa disponibilidade é que vai determinar o montante de trabalho, leia-se, produção de energia e comercial que pode existir no mundo. Se eu tenho o controle do fluxo dessa energia, eu tenho influência suficiente no mundo dos negócios e no aspecto político e geopolítico do mundo. Game's over. Então, o que esses caras estão vendo é, eu preciso ter acesso ao fluxo de energia. O fluxo hoje, as rotas são mais importantes, ou tão importantes quanto você ter acesso a alguma coisa. O que adianta você ter uma terra que você não consegue escoar a sua produção de alimentos? Então, o que está havendo é um controle do fluxo. Fluxo financeiro, fluxo de energia e até mesmo fluxo de narrativa, que é o que o Supremo quer fazer, o controle das redes sociais. Tá? São fluxos, controle. E o mercado financeiro está usando o mesmo objetivo das conquistas militares antigas. Quais eram? 1. Ganhar o controle das terras. 2. A infraestrutura básica, o que também inclui energia. Tá? E 3. Coletar tributos. Está sendo feito através do ESG e impostos. Como é que está sendo feito o controle das terras? Agora você vai entender. Se fosse real essa história do consumo, que o mundo está acabando, precisamos reduzir o consumo, as pessoas estavam na frente das áreas dizendo fechem lojas, pare de produzir camisa, Chanel, pare de produzir roupa, Balenciaga, segura a onda, Rolex, aguenta aí. É isso que está acontecendo? Não, está indo para cima de quem? Dos agricultores.
dizendo que os agricultores que produzem alimentos são um problema. Por quê? É o que está acontecendo na França. Eles querem quebrar os agricultores para poder tomar conta das terras. Então não tem nada a ver com o consumo do mundo, que o mundo está acabando, senão eles estão dando pau moído nessa quantidade de loja que vende camisa, Hering, sei lá, camiseta, você entra nos grandes magazines, é a roupa que não acaba, meu amigo. É loja de relógio para tudo que é canto. E isso continua. Não tem problema. O problema são os produtores de terra, porque eles querem dominar a terra. Aí você vai ver agora a terra e a energia, que é a infraestrutura básica, e criar novos impostos globais. Porque, veja, a socialização dos meios de produção ela é feita de duas maneiras, através dos impostos, mas também através do crédito. Então, essa tomada dos bens é feita dessa maneira. Por isso que o governo vai lá e fala, imposto de 50% sobre herança. Pô, você morreu, metade é meu, entendeu? Os seus filhos só vão ficar com metade. Você fala, mas é por igualdade social, porque eles não produziram, enfim, há uma discussão sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o que está sendo feito é sempre aumento de impostos e sufoco no crédito. Então as pessoas estão cada vez com menos riqueza real, tá? E aí, a gente tem que entender que sim, existe um globalismo à direita, e eu queria falar rápido sobre isso. Porque muitos conservadores, ou pessoas que realmente estão tentando ser tradicionais, caem nessa conversa fiada do globalismo. Como? Defendendo globalistas e defendendo indiretamente os globalistas neoliberais. Você quer ver um exemplo? Como os caras são sem vergonha? A gente reclama tanto da doutrinação das escolas, mas sabe quem começou a doutrinação das escolas? Quem permitiu a estrutura? Os neoliberais, os globalistas à direita. Que hoje no Brasil tem cara mergulhando de cabeça nisso. Exemplo político, Kim Kataguiri, o MBL, esses caras estão de cabeça nisso. E se acham os grandes defensores da economia do Brasil, patavinas. Você fala, mas como? Olha, tudo começou em Chicago, a teoria do capital humano. Quando teve a teoria do capital humano, que é da escola de Chicago, a OECD imediatamente ligou educação à produção, trabalho, imediatamente, capital, trabalho, produção. E aí começou a falar que educação é um problema de investimento. Tanto que quem hoje administra uma fundação que é um centro, é o CERI, que vale a um centro de pesquisa educacional e inovação, Centro de Pesquisa Educacional e Inovação, é a OCDE. E ela avalia todos os métodos educacionais no mundo. Portanto, ela cria os currículos. Quem permitiu a doutrinação que a esquerda botasse globalmente um único currículo, uma única forma de pensar no mundo? A OCDE. E esse discurso hoje está na esquerda. A Tabata fala o quê? Educação é um problema de dinheiro. Ah, bom? Ah, é? Sim, educação é um problema de dinheiro. Quem criou esse discurso? Teoria de Chicago. Os neoliberais, os globalistas à direita, que estão de mão dadinha com os caras à esquerda. E a gente tem que entender que essa OCDE não é a consciência ambiental, não é a consciência econômica nem educacional do mundo. Aquilo é um fórum onde eles discutem zonas de influência e interesse. Todos são globalistas. A diferença é a forma. Uns serão socialistas, outros serão globalistas neoliberais. Mas a ideia é esvaziar o Estado, é esvaziar as nações soberanas e jogar isso numa Constituição global, que era o sonho do neoliberal, e a gente vai ver, entre outras coisas, por quê, mas é o sonho do neoliberalismo construir essa Constituição Global Econômica. Que por isso que o Barroso foi para Davos, né? No Fórum Econômico Mundial. Pega o discurso da Priscila Cruz. É esse, precisamos investir em educação. Mas cuidado, homeschooling não, tá? Temos que fazer o governo, é uma educação em tempo integral, controlada pelo Estado. Quem dá o currículo? A Unesco. Ah, meu caro, estamos com esse problema, né? Você entendeu? Então, a gente tem muito mais coisa a falar disso, mas eu queria voltar para o campo da energia para entender que esses globalistas, à direita e à esquerda, estão em guerra contra as nações soberanas e a gente tem que escolher um lado. E o Brasil hoje escolhe um lado do globalismo. Estamos caminhando aqui para o final do nosso café, até porque está esfriando o meu café, meu sanduíche também, eu estou com fome. Mas é o seguinte, olha como a energia e o problema da China é claro. Em 65, a China consumia 1.500, aproximadamente 1.536 terawatts hora. Os Estados Unidos consumiam 14.440. Tem um gráfico aqui, ó. Tá? Tem um gráfico.
Ou seja, 1.500 para 14. Em 2022, a China sai de 1.500 para 44 mil. Virou um monstro de consumo de energia. E os Estados Unidos, que tinham na época 14, foram só para 26. Ou seja, a China cresceu em consumo de energia 2.782%, 2.000, enquanto os Estados Unidos cresceu 85%. Você fala, cara, a China virou o maior consumidor de energia do mundo. Sim. Virou um monstro. Sim. E pasmem, o empate entre eles foi em 2008. Quer dizer, de 65 para 2008, a China saiu de 1.500 para 26. Os Estados Unidos saiu de 14 para 26. Só que de 2008 para agora, 2022, a China sai de 26 para 44. Os Estados Unidos sai de 26 e pouquinho para 26.600. E você fala, cara, a China virou um monstro de produção. Virou. Mas os americanos planejaram isso. O Kissinger planejou isso quando foi lá e começou a trocar destruir a classe média americana e transferir isso para a China para poder combater uma ideia que a gente vai ver depois, que vai entender que também é baseada em energia, que foi o choque do petróleo. Mas qual é o problema? O problema é que a China não chegou e entrou no jogo do rentismo, produzindo consumo interno para produzir 1 bilhão de novos consumidores e consumirem os produtos de alta tecnologia americana. Eles aceitaram ser manufaturados, pegaram a grana, fazer produção de mão de obra barata, manufaturada, e aceitaram ser a indústria do mundo, mais barata. Só que quando você pega a energia per capita, por pessoa, os Estados Unidos consomem, uma pessoa nos Estados Unidos consome 78 mil kWh. E na China, 31. Ou seja, a China, que está aqui em cima em relação ao consumo total, está aqui embaixo, 30% do consumo por pessoa. O que significa que eles estão usando toda essa produção de energia focado não na melhorar de vida, no consumo do 1 bilhão de pessoas de nego que tem lá. Não, meu caro. Ele está usando isso como ativo estratégico geopolítico. Isso os Estados Unidos entenderam. Então eles precisam segurar a China. Eles precisam de um novo mundo planejado, onde, como aconteceu em 73 no choque do petróleo, eles possam dizer, opa, vamos segurar não só o sul global, vamos segurar esses caras. Como eu seguro esses caras? Como é que eu boto o rentismo dentro da China se não for via crédito? Cara, eu vou criar uma nova moeda de energia. E através dessa nova moeda, que é energia, baseada em energia, que é o crédito de carbono, a China será obrigada a pagar o pedágio para os donos dos créditos de carbono. Senão, ela não vai conseguir mais produzir. Então, essa é a briga que os caras estão usando para controlar, por isso que eles estão desesperados para controlar as fontes de energia. E a China vai dizer, se eu tiver a minha própria, eu vou usar, porque eu tenho meu sistema de pagamentos, eu vou ter minhas fontes de energia. Por isso que o Wang Yi saiu que deu um louco para fazer o PAC no Brasil. Tá? E o que tem por trás disso não é que o combustível fóssil não vai acabar, até porque, veja, você pega em 65, acho que era 90 e tantos % da energia vinha de combustível fóssil. Hoje é 81. 81. Ah, mas temos energias renováveis. Cara, o mundo é uma civilização baseada em combustível fóssil. Até porque, como eu disse, você não vai fazer guerra baseada em eólica, você não vai fazer, você precisa de petróleo. Os alimentos precisam de amônia, que são os fertilizantes, que é o que precisa estar nos fertilizantes. Então há uma dependência enorme que não vai ser substituída pelo vento. E se percebe isso. A questão não é do fim da energia, do petróleo ou dos combustíveis fósseis. A questão é que se a China começa não só a usar, mas usar como ativo estratégico geopolítico, duas coisas podem acontecer. Ou o preço subir e aí vai impactar a energia interna de mercado nos Estados Unidos. Hoje uma família americana gasta da renda deles no gastos energéticos, algo em torno de 5, 6% no máximo. A sua renda não é muito. Só que se o preço começa a subir, como aconteceu aqui na Europa, por exemplo, o impacto é direto. Então eles precisam garantir um equilíbrio e que a China não use isso no mercado. Então esse é o problema que tem por trás. Como é que o cara controla a China? Como ele controla e planeja o mundo? Então, meu amigo, esse é o problema do rentismo liberal. Eu vou me estender um pouquinho mais, não queria muito além para entender como isso está sendo feito e qual é o modelo, qual é a primeira consequência desse sistema monetário baseado em energia. Mas é muito importante entender que os Estados Unidos, em 1950, utilizaram as commodities para virar essa potência enorme. Grande parte da produtividade de um trabalhador americano naquela época é explicado pela abundância
de carvão e óleo e diesel que eles tinham. Então, se você vai ver a produtividade americana é 2 vezes maior do que a do europeu, porque a energia por trabalhador nos Estados Unidos era quase 3 vezes maior do que da Europa. Então, eles utilizaram isso. Depois que eles utilizaram, eles falaram, cara, eu não quero usar mais. É por isso que eles falam que o Brasil, por exemplo, na hora que a Petrobras vai utilizar o petróleo brasileiro como ativo estratégico para desenvolver o Brasil, eles falam, opa, não pode, vai prejudicar os acionistas, tem que ser a preço de mercado internacional. Depois nós vamos explorar isso. Quer dizer, há uma tentativa de frear a utilização dos recursos naturais para desenvolvimento do próprio país, porque eles precisam da distribuição internacional dos recursos. Tá? E isso é tão importante que, para esses neoliberais globalistas, nós tivemos 3 grandes rupturas no mundo. A primeira foi a Primeira Guerra Mundial, porque acabou com essa condição sólida, esse referencial sólido que era o padrão ouro. Tá? E aí eles viram que era necessário acabar com a divisão regional do trabalho. Mas também a Grande Depressão, porque na Grande Depressão eles perceberam que o sistema liberal dividido em países independentes de países não funcionava. E esse é o grande medo dos caras, porque eles começaram a ver isso acontecer e ao mesmo tempo você teve a revolta do Sul Global, que é a terceira ruptura, em 73. E aí é muito importante, são os 2 eventos mais importantes para entender hoje. É entender a revolta do Sul Global, o choque do petróleo. Porque no choque do petróleo, além da Grande Depressão, o choque do petróleo, os caras perceberam que a independência dos países, um país nacionalista, vou voltar, patriótico, tá? Soberano e democrata, era um risco para os países desenvolvidos. Eles não podiam aceitar isso, eles precisam de uma economia planificada, uma economia planejada, porque aí eles vão ficar dependentes de quem tem, por exemplo, o seu desenvolvimento. E é por isso que o cara vira e fala assim, olha, esse negócio de autossuficiência é um fetiche. Nós temos que ter comida para todo mundo no mundo e tal, não vamos ter autossuficiência. É claro, porque aí eles podem explorar os recursos naturais do Brasil, por exemplo. Tá? Então, tudo que a gente vive hoje é consequência de uma revolta do Sul Global e de uma reação americana, que sem dúvida nenhuma nasce com os neoliberais, como estava sendo planejado pelos Rothschilds, Rockefeller, na escola neoliberal de 38, nesse neoliberalismo que foi feito a partir da falência do sistema liberal, por isso que é neoliberalismo, mas ele ganha corpo de estratégia geopolítica em 73, com a comissão trilateral feita pelo David Rockefeller e também por um cara que inclusive virou consultor do Obama, que é extremamente importante a gente entender, conhecer esse cara. É difícil falar, talvez eu erre nos nomes, eu vou errar aqui na pronúncia, né, evidentemente, mas é o Zbigniew Brzezinski. Esse cara é um dos caras mais importantes para a gente estudar, e a gente vai falar muito dele em termos de geopolítica, porque ele planejou esse novo New International Economic Order, que é NIEO, que nós vemos hoje, que é o sistema monetário baseado em rentismo, tá? E que previa nascia dessa ingovernabilidade inerente à sociedade liberal, e aí ele cria a tecnocracia com o liberalismo, que é essa sociedade planejada economicamente, controlada pelos oligopólios internacionais. A coisa tão séria que eles fizeram isso bem pensado. Se você pegar, por exemplo, hoje, os dominantes globais na indústria de petróleo, quem são? São poucos que vão fazer a extração, produção, transmissão de energia. São poucos. Nós temos oligopólios. Halliburton, a Schlumberger, a Saipem, a Transocean e a Baker. Acabou. 5 empresas. A Arthur é só no petróleo? Máquinas de construção pesada, meu amigo. Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi e Liebherr. Sim. Turbinas a vapor, GE, Siemens, Alstom, Elliott e Allen. 5. Você está vendo? Agora, como os caras estão fazendo isso? Como é que eles vão fazer essa mudança? Existe um jeito. Eles estão adotando um critério chamado The Growth, que não tem nada a ver com, gente, vamos parar de produzir, consumir menos, ser bonzinho, porque o mundo está acabando, nós desperdiçamos nada, desperdiçamos muita comida, desperdiçamos roupa. Não é isso. O The Growth, meu amigo, primeiro, se fosse isso, decrescimento, se chamaria recessão ou depressão na economia?
O degrowth é outra coisa. O degrowth tem uma definição simples, é a transferência de lucro do excedente de valor, do surplus value, do excedente de valor das empresas, o lucro para os sistemas energéticos e de matéria-prima. Só isso para produção de energia. Quem produz energia e matéria-prima vai ter a captura desse lucro. É isso que é o degrowth, a fim de que eles possam fazer uma sociedade tecnocrata planejada de bem-estar social. O governo vai te dar tudo, você não terá nada e será feliz. Sim, o que está rolando é uma briga no mundo, uma guerra entre a possibilidade de uma socialização de toda a riqueza e energia do mundo, tá? Através da descarbonização, nós vamos falar isso, para a criação de uma moeda baseada em um sistema contábil de energia que irá fornecer um novo sistema monetário e de crédito. Isso é o degrowth, mas será assunto para o nosso próximo café. Porque agora eu vou comer os meus ovos Benedict enquanto eu posso e o governo deixa. Até a próxima, pessoal.